Olá, gente, sou do grupo Equalizer e temos o prazer de apresentar primeiramente nossos sócios proprietários, que são Igor Helmond, Bruno Villanova e Eduardo Mota. Somos alunos da UFSJ e fazemos a matéria de Eletrônica 2 com o professor Eduardo Moreira. Histórico, né? O histórico da nossa empresa, ela foi fundada em meados de 2015 e a visão nossa é oferecer as melhores soluções em áudio e acústica. Nosso projeto principal é o equalizador de 5 bandas. O assunto de hoje vai ser sobre realimentação. Vamos lá. Realimentação. O que seria a realimentação? A realimentação é a conexão do sinal de saída, né, que seria o V0, com o sinal de entrada, no sistema de malha fechada, né? Ao fazer a realimentação, você tem um comparador ou um somador aqui, o qual ele vai pegar parcelas do sinal que está saindo, comparar com o sinal de entrada e obter um sinal equivalente, né, no qual o sistema de fato vai enxergar, né? Dependendo da polaridade do sinal realimentado no circuito, podemos ter tanto uma realimentação positiva quanto uma realimentação negativa. A realimentação negativa ela conduz uma redução do ganho de tensão, fazendo com que alguns circuitos sejam melhorados. Então vamos lá. Então você tem os tipos de ligações, né, que são os mais comuns, né, que seria o tipo de conexão. A gente tem o conexão em tensão em série, né, o de tensão em paralelo, temos o de corrente em série e o de corrente em paralelo. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a realimentação de tensão em série, né? Vamos lá. Sabemos que o VI, que é essa tensão, né, ela é o que? Ela é dada pelo VS menos o VF, que é a tensão no bloco realimentador, né? Enfim, então sabemos que o ganho do sistema ele é dado pelo que? Pela tensão de entrada, né? Tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Com isso, chegamos à seguinte equação. Isso, pela substituição, chegamos a isso. Muito bem. Aplicando a distributiva, vamos ter essa seguinte relação. E substituindo, né, o valor de V de F aqui, vamos ter a seguinte, né? No caso aqui seria VF. Vamos ter a seguinte equação. Continuando o raciocínio, então vamos ter que o ganho com a realimentação se altera. E ele é dado pela seguinte equação. E ele depende do ganho da realimentação. Agora vamos falar sobre a realimentação em paralelo, né? Sabendo que é o sinal de saída pela de entrada, temos a seguinte relação. Uma vez que a corrente S seria a soma da corrente de realimentação mais a da corrente interna aqui do bloco, vamos ter essa equação aqui resultante. Resumindo ela, né, isolando aqui o Izinho, vamos ter a mesma relação da realimentação de tensão em série. Muito bem. Continuando. Aí vamos falar sobre a realimentação de corrente em série, né? Sabendo que o VS é 0
e VI é igual a VF, então temos essa relação. Continuando o raciocínio, né? Vamos, né, deixar o V isolado, tendo que o ganho é dado por essa relação. E para a corrente em paralelo, temos isso. Agora vamos para alguns exemplos práticos, né? No caso de Ampiop, que é o caso que a gente vai utilizar agora, nós temos aí agora um exemplo de uma realimentação de tensão em série. Muito bem. Esse exemplo foi tirado do livro do Bolestad. Para um ganho, né? Um ganho de malha aberta aqui de 100K, com uma resistência aqui de 1.8 e aqui de 200 ohms. Vamos lá, a solução seria o seguinte: a realimentação, o ganho dela é dado por esses dois resistores, que seria o que? Seria o divisor de tensão da tensão V0 aqui. Então, o V0 sobre o VS é o divisor de tensão dessa realimentação. Então temos que o ganho B é 0,1. Agora, aplicando, né, o ganho total da malha fechada, vamos ter que o ganho da malha fechada é de 0,9. Muito bem. Agora, fazendo o algebrismo aqui, né, dividindo o A por A em cima e embaixo, e sabendo que isso aqui é um número muito grande, né, observe como o BA for muito maior que 1, né, nós podemos dizer, né, aproximadamente que o AF, né, que é o ganho do sistema, é igual a 10. Vamos agora simular isso daqui. Fazendo a simulação no Multisim, né, temos esse seguinte circuito. Dá para ver aqui os meus valores, porém o ganho, como eu não sei mexer no ganho interno, não sei como é que você faz isso, vamos estipular que o ganho aqui é 1. Então, para esse sistema o ganho seria 10 do mesmo jeito, sabendo uma vez que a amplitude de entrada é de 10 milivolts, então na saída vamos ter aqui, ó, valor de 100 mili. Muito bem. Agora fechando aqui, voltando à apresentação. Muito bem. Agora vamos para esse esquema nosso de uma realimentação de tensão em paralelo. Esse circuito, ele é um equivalente, né? Você substitui no caso que seria essa configuração por essa, né? Então vamos lá, para você chegar a equalizar, né? Equacionar esse circuito, vamos partir do princípio aí das correntes aqui, né? Então sabemos que o ganho desse sistema, ele é o que? Seria o ganho da realimentação, seria menos 1 sobre o R0, pois a gente não tem nenhuma resistência aqui, então colocamos menos 1, por estar sentido contrário aonde estamos medindo, né? Então, o ganho da realimentação, portanto, ele vai ser a entrada, né? A saída, pela entrada, que é essa relação. Então, temos que o ganho, ele é dado por menos R0. Esse é um ganho de resistência de transferência, né? Então, quando você coloca nessa configuração com uma fonte de tensão, né, você tem essa seguinte equação. Então você vai ter o ganho representado por essa resistência e por essa resistência.
Simulação. Fiz a mesma simulação para esse circuito, né? Então, indo lá no Multisim, temos essa configuração. Algumas alterações aqui vão ser feitas. Parar aqui a simulação. Então, para o mesmo esquema, né? 10 mV de entrada. Então vamos ter na saída um valor, né? Simulando aqui, ó, de 100 mil. No caso, seria de menos, né? O ganho de menos. Porém, o osciloscópio ele enxerga em módulo. Então ele está dando ganho negativo, né? Porém, o osciloscópio enxerga aqui em módulo o mesmo valor do ganho. Muito bem. Voltando a... Então, é só, gente. Muito obrigado e até a próxima.